comprados são incluídos nessa etapa para essa entrada incluída nessa etapa para determinação dos custos. E a próxima e última entrada são os ativos do processo organizacional. Por que eu coloquei aquela figura ali? Os ativos são os tomadores de decisão, todos aqueles personagens que podem influenciar a determinação do orçamento, né? Políticas também são esses ativos, procedimentos, diretrizes relacionadas à orçamentação de custos, ferramentas para orçamento de custos ou métodos de elaboração de relatórios de custos. Essas são as entradas. Agora nós vamos falar sobre as ferramentas que utilizamos para determinar os custos, né? A primeira delas, né, que o gerente de projetos tem que ter em mãos, é a agregação de custos. Essa técnica agrega as estimativas de custo das atividades individuais por pacote de trabalho de acordo com a EAP. E na sequência, agrega-se os pacotes de trabalho por níveis de componentes mais altos, como por exemplo, contas de controle e por último, para o projeto todo. Então a gente vai pegando a EAP de baixo para cima. A próxima ferramenta que a gente utiliza, né, que podemos utilizar para determinar o orçamento, é a análise de reservas. Eu coloquei ali aquele ursinho porque imprevistos acontecem, né? Então, nós temos que sempre aprovisionar alguma reserva exatamente para não sermos pegos de surpresa, né? E termos o custo, né, afetado aí devido a essas emergências. A próxima ferramenta é a opinião especializada, né? Buscamos opinião especializada até para a gente consolidar bem a nossa estimativa de custo e determinar bem o custo dentro do projeto. Próxima ferramenta é relações históricas. O que é isso? Buscar, né, a experiência mesmo em projetos similares, né, com custos similares, para a gente, problemas acontecidos nesses projetos ou sucessos que a gente traga para esse nosso projeto. E por último, né, ferramenta tem a reconciliação dos limites de recursos financeiros. Uma variação entre os limites de recursos e os gastos planejados, às vezes provocará a necessidade de replanejamento do projeto, visando nivelar os gastos totais do projeto, né? Acontecendo isso, nós temos três alternativas: ou renegociar os limites, ou atrasar o projeto, ou reduzir o escopo. Olha o tamanho da importância dessa ferramenta, né? E agora as saídas da determinação do projeto, da determinação do orçamento, são a linha de base do desempenho dos custos, né, conhecida como ONT, orçamento no término, né, sincronizado com o tempo para medir, monitorar e controlar o desempenho de custos do projeto. Tem também requisitos de recursos financeiros do projeto, né? Os requisitos de recursos financeiros totais e periódicos são derivados da linha de base de custos, sendo que a projeção dos gastos ocorre em incrementos, não contínuos nas suas quantias, que podem ocorrer em intervalos mensais, trimestrais, anuais, entre outros, contínuos ou não. E por último, né, a saída desse processo é a atualização dos documentos do projeto, né? Nós temos sempre que manter o projeto documentado. E agora nós vamos falar sobre o último processo, que é o processo 7.3, controlar os custos, né? Como entrada dele, antes, né, nós vamos falar, esse processo é muito importante, ele visa monitorar o progresso do projeto em relação ao seu orçamento e gerenciar as mudanças da linha de base do custo, né, de todo o custo, né? A primeira entrada nesse projeto é o plano de gerenciamento do projeto, que nós já falamos, já foi falado anteriormente, né, e ele é fundamental também para se controlar o projeto. Por quê? Nós pegamos o que foi planejado e comparamos com o realizado. Outra entrada é os requisitos de recursos financeiros. Também a gente avalia
toda a saúde financeira do projeto, como a gente acabou de explicar no determinar os custos. E outra entrada é informações sobre o desempenho. A gente vai ver como que está o fôlego do nosso projeto, né? Em termos de produção, né? Em termos de atendimento ao escopo, em termos do que foi realizado, né? Em termos de entregas, né? Então essa aí vai medir a saúde do nosso custo. E, por fim, os ativos, né? Que são o que nós já explicamos, né? São os procedimentos, processos, essa parte da empresa que pode influenciar o resultado final. Isso é a entrada para a gente controlar os custos. Como ferramentas para realizarmos esse controle, nós temos o gerenciamento de valor agregado. O que é isso? Ele pega informações tanto do escopo, quanto do custo, né, quanto do tempo, para verificar, gerenciar, né, agrega todas essas informações e verifica se o projeto está andando de acordo com o planejado, né? É muito importante esse processo aí. A próxima ferramenta é previsão, né? A gente faz previsões sobre quanto que ainda se vai gastar e ver se está de acordo com o que foi estimado e determinado anteriormente. A próxima ferramenta é o IDP. IDP é projeção calculada de desempenho de custos no término do projeto. Né? Muito importante, porque a gente tem que ver se o projeto está andando muito devagar ou se ele está rápido demais, esquecendo algumas determinações do escopo, né? Algumas coisas que deveriam ter sido feitas. Essa ferramenta é para a gente mensurar isso, se ele está rápido demais ou lento demais. E mais uma ferramenta é a análise de desempenho, né? Que são comparações, né, de tempos em tempos que a gente faz do desempenho, né, para a gente ver se está dentro do programado, se está mais rápido, se em termos de valores, ou mais devagar, né, em cima de períodos. E outra é a análise de variação, né, que é a variação que o projeto Isso. A análise de variação, ela mede as variações do projeto, ou seja, são quando se o projeto, todo projeto tem, né, mudanças, né? Aí essas mudanças impactam aonde? Impactam tanto, modificam o escopo, vão modificar o custo, vão modificar o tempo. E essa análise de variação, vamos ver se essas modificações que sempre acontecem, elas já eram esperadas e estão dentro do que foi estimado e determinado pelos custos. E por fim, nós temos o software de gerenciamento, né, que nós já explicamos, são softwares que vão nos ajudar a fazer esse controle. E as saídas, né, do controle dos custos são medições de desempenho de trabalho, né? A gente consegue mensurar o desempenho de trabalho de todos os recursos, previsão de orçamento, né? A gente consegue ver se está dentro do previsto, do determinado, né? Os ativos, né? Informações para os ativos, mensurando, né, o custo das mudanças, né, como a gente falou anteriormente. Todo projeto tem mudança de escopo no seu decorrer, né? Então começa ali, ó, começa nada além do escopo, depois vira um projeto, vai atender objetivos diferenciados, aí no final mesmo ele vai chegar no escopo fim. Mais uma saída do controle dos custos é a atualização do plano de gerenciamento do projeto, né? Que nós planejamos ele no início do projeto, mas como sempre tem mudanças, nós vamos atualizando esse plano, né? E por fim, a atualização dos documentos, né? E assim a gente finaliza esse processo.
Para concluir o nosso trabalho, né, a área de custo está diretamente ligada às áreas de tempo e risco, sendo fundamental basear as estimativas de custo na EAP do projeto. Os processos de custo tratam apenas de estimar o custo das atividades, que é uma das informações para ser determinado o preço de um projeto ou produto. Mas o preço é uma decisão de negócio, né? Então envolve tempo, atualização dos documentos, riscos, EAP, determinar o preço e descrição de negócio. Finalizamos a apresentação. Agradecemos, né? Esperamos ter contribuído para conceituar melhor a parte de custos de um projeto